Friedrich Nietzsche foi um filósofo, poeta e crítico cultural alemão. Ele foi uma das figuras-chave na filosofia do existencialismo. Entre suas obras famosas estão os livros Assim Falou Zaratustra, O Nascimento da Tragédia, Além do Bem e do Mal e o Humano, Demasiado Humano. Um dos conceitos mais famosos de Nietzsche é o que ele chamou de vontade de poder. Ter desejos ou valores é a vontade, e as ações que você toma como resultado deles são o poder. Poder não significa dinheiro, influência ou status, mas sim apenas atingir qualquer objetivo que decorra da sua vontade. De acordo com Nietzsche, todo ser vivo tem uma vontade de poder. Descobrir sua vontade e como usá-la como uma forma de poder é essencial para permanecer fiel a si mesmo. O existencialismo de Nietzsche enfatiza que cada ser humano individual é completamente livre e, portanto, completamente responsável por suas próprias escolhas e ações. Como resultado, ele tinha um forte desdém pelo pensamento de grupo e encorajava as pessoas ao redor deles a sempre pensarem por si mesmas. Neste vídeo, discutiremos como você pode permanecer fiel ao seu eu único a partir da filosofia de Friedrich Nietzsche. Não siga o rebanho, Nietzsche diz, ou você tem o seu jeito. Eu tenho o meu jeito. Quanto ao jeito certo, o jeito correto, e o único jeito, ele não existe. De acordo com Nietzsche, você não pode permanecer fiel a si mesmo se você realmente não sabe quem você é em primeiro lugar. Então, na filosofia de Nietzsche, o sucesso não é definido por dinheiro ou status, mas pela individualidade. Individualidade não significa apenas fazer o que você quer, mas sim descobrir o que você acha importante na vida. Quais são seus valores, suas crenças morais e qual você acha que é o propósito da vida? Trata-se de identificar e expressar-se em vez de apenas fazer o que todo mundo está fazendo. Copiar o que todo mundo está fazendo ou seguir o rebanho acontece inconscientemente. Se um grupo toma ou recomenda uma certa ação, parece sensato seguir este conselho. Por exemplo, a maioria das pessoas classificaria o sucesso como ter um bom emprego e ganhar um salário alto, o que motiva mais indivíduos a se concentrarem nesses objetivos. No entanto, focar em carreiras e dinheiro não deixa todo mundo feliz e não se encaixa na vida de todos. Algumas pessoas seriam mais felizes ou fariam a maior diferença se fossem voluntárias, perseguindo suas paixões criativas ou permanecendo em um emprego que não paga muito, mas é satisfatório. E esse não é o único exemplo. Um grupo, seja uma família, cultura, círculo social, sociedade, qualquer coisa, pode fazer com que você subconscientemente se convença de que uma certa rota a seguir é a melhor rota em todas as esferas da vida. Além de carreiras, isso pode envolver relacionamentos, casamento, amizades, família, hobbies, escola e muito mais. Quando o rebanho faz algo coletivamente, você sente o desejo de fazer também. Você nem pensa sobre isso, e, desde que você não odeie ativamente o caminho que os outros estão seguindo, pode parecer o melhor. Mas por que Nietzsche é tão fortemente contra deixar-se liderar por um grupo? Embora seguir um grupo possa levar a algum grau de satisfação, você sacrifica a individualidade, o crescimento e todas as mudanças que poderia fazer se escolhesse seu próprio caminho. Você nega ao mundo e às pessoas ao seu redor o presente da sua própria autenticidade. Só você pode saber qual caminho levaria a ser o seu eu mais feliz, único e bem-sucedido. Não existe receita para a felicidade ou sucesso universal. Não existe nem mesmo uma definição universal de felicidade ou sucesso. Então, embora seguir o rebanho não precise ser terrível, nunca será ótimo, porque você nunca será verdadeiramente você mesmo. Confie na sua opinião. De acordo com Nietzsche, é preciso abandonar o gosto ruim de querer concordar com muitos. Bom não é mais bom quando o vizinho o diz. Uma das coisas mais prejudiciais que você pode fazer, diz Nietzsche, é confiar na opinião do público em vez da sua. Seguir o rebanho acontece principalmente inconscientemente, mas deixar que outros determinem nossas opiniões nem tanto. Nós permitimos que isso aconteça. Experimentos psicológicos até mostraram que, quando perguntadas, as pessoas darão uma resposta que é obviamente, indubitavelmente errada se os outros ao redor daquela pessoa também deram aquela resposta. Muitas vezes confiamos nos outros mais do que em nós mesmos, até mesmo em completos estranhos. Presumimos que os outros são confiáveis e que alguém deve ter mais conhecimento do que nós. E, às vezes,
Isso funciona. Por exemplo, se você vê todos os carros na sua frente dando meia volta, é muito mais provável que haja um obstáculo à frente que eles não conseguem passar, do que todos eles terem deixado algo em casa simultaneamente e tiveram que dar meia volta imediatamente, então provavelmente é melhor você dar meia volta também. No entanto, o desejo de seguir a opinião popular evoluiu além de cenários simples como esses. Em vez disso, o encontramos em muitos aspectos da vida, de moda, carreiras, discurso, comida e basicamente em todos os lugares. Quando todo mundo gosta ou faz algo, muitas vezes sentimos o desejo de fazer o mesmo. Ainda somos todos apenas ovelhas no rebanho. Além disso, as pessoas tendem a ter opiniões sobre quase tudo hoje em dia, porque é esperado. Por exemplo, sempre que há uma guerra acontecendo, as pessoas esperam que você julgue os dois lados dessa guerra, que fale sobre isso abertamente. E embora a prática de se manter atualizado com o mundo seja, claro, louvável, as pessoas tendem a formar opiniões rapidamente, sem fazer muita pesquisa, apenas para poder participar de conversas. O mesmo vale para tendências, alimentos e até mesmo ideias psicológicas. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo, de relacionamentos a dicas para pais, do supermercado local ao mercado de ações. E muitas vezes essas opiniões são baseadas nas opiniões que as pessoas ouviram ao redor delas, em vez de consideração e pesquisa cuidadosas. Isso resulta em uma sociedade onde as pessoas usam muitas palavras, mas dizem muito pouco. Então, como você ganha confiança em suas próprias opiniões, e a confiança para ser aberto sobre elas? Primeiro de tudo, você tem que aceitar a solidão, porque ela será solitária. As pessoas frequentemente evitam ou riem daqueles com visões diferentes, ou você ficará cara a cara com reações confusas ou críticas dos outros. Então você terá que aprender a se apoiar e abraçar seu próprio raciocínio e julgamento. Em segundo lugar, você pode cultivar seu julgamento fazendo perguntas a si mesmo sempre que se pegar fazendo um certo julgamento sobre algo. Qual é exatamente minha opinião? Preciso ter uma opinião sobre isso? Como formei essa opinião? Qual é meu primeiro instinto, e ele contrasta com minha opinião? Se você parar de vez em quando para considerar suas opiniões, descobrirá que tem muito mais singularidade e ideias em você do que imaginava. Busque conhecimento nas palavras de Nietzsche. Às vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não querem que suas ilusões sejam destruídas. O conhecimento é a base de tudo, especialmente quando se trata de nossa identidade e crescimento. O autoconhecimento só pode ser obtido se também houver conhecimento dos outros e do mundo. E quanto mais conhecimento sobre os dois últimos ganhamos, mais podemos cultivar nosso autoconhecimento. Além disso, uma das palavras-chave quando se trata de formar sua opinião e não seguir os outros é o pesquisar. Confiar em sua própria opinião não significa pensar que você é o mais inteligente da sala. Em vez disso, significa que se você tem uma opinião, você deve saber por que a tem e ser capaz de defendê-la. A única maneira de conseguir isso é buscando muito conhecimento. Nietzsche enfatizou que uma busca por conhecimento era absolutamente essencial se você quisesse ser o mais verdadeiro e genuíno possível. O conhecimento está em todo lugar se você souber como estar aberto a ele. Em um museu, em uma peça de teatro, quando você faz uma caminhada por uma floresta, e todas essas experiências podem lhe ensinar algo. A maioria de nós segue com a vida com visão de túnel em nossas tarefas e objetivos, e eles estão fechados para os ensinamentos do mundo e, portanto, permanecem exatamente os mesmos. Mas quando você olha para o mundo ao seu redor através de uma lente curiosa, você descobrirá que há muitas coisas que podem inspirá-lo ou fazê-lo questionar sua vida, ações ou objetivos. Sempre que algo falar com você, ouça e considere. Por exemplo, ir a um museu de história pode lhe ensinar muito sobre como agir no presente, e ir a um museu de arte pode lhe ensinar sobre seus valores e moral de uma forma completamente nova. Você só precisa se lembrar de prestar atenção e se dar tempo para considerar as coisas pelas quais você normalmente passaria. Além disso, é claro, o conhecimento também pode ser encontrado propositalmente, em pesquisa, por exemplo, como acabamos de mencionar. Fazer sua pesquisa pode ser difícil. Além de ter que navegar por fontes e gastar tempo e energia, isso pode levar você a encontrar conclusões indesejáveis.
Por exemplo, estudos que você encontra ao fazer pesquisas podem levar à conclusão oposta à que você originalmente pensou que chegaria. Sempre que estudos ou pesquisas não apoiam sua opinião, você pode ficar um pouco frustrado ou até mesmo em negação. Pessoas que favorecem suas opiniões ou instintos em detrimento do conhecimento ignoram estudos ou buscam fontes mais tendenciosas para citar. Isso, claro, é um problema. Nietzsche fez uma bela comparação com aqueles que se recusam a mudar de ideia, e assim como uma cobra saudável precisa trocar de pele, uma mente saudável precisa ser capaz de mudar de opinião às vezes. Alguém que é um indivíduo verdadeiro e verdadeiro consigo mesmo nunca para de crescer e mudar. Então, para ser verdadeiro consigo mesmo, você nunca deve parar de buscar conhecimento. Viva perigosamente. Nietzsche nos ensina que os indivíduos saudáveis e fortes buscam a autoexpansão experimentando e vivendo perigosamente. Muitas pessoas gostam de viver em segurança. Isso é compreensível e, em muitos aspectos, aconselhável. Você provavelmente não deveria se mudar para um país devastado pela guerra ou ignorar instruções de segurança em um voo. No entanto, nosso desejo por segurança vai muito além disso. As pessoas tendem a ver instintivamente qualquer coisa arriscada como algo irracional. Mas correr riscos não é irracional, na verdade, de acordo com Nietzsche, é absolutamente necessário para viver uma vida bem-sucedida e gratificante. Todos têm o desejo de se cercar do que conhecem. Eles se estabelecem em algum lugar, permanecem no mesmo emprego e se cercam das pessoas que conheceram a vida inteira. Muitas vezes gostamos de fazer listas de prós e contras quando se trata de decisões, e pesá-las é visto como uma maneira sensata e boa de tomar decisões. Novamente, em alguns casos, é. Mas comparar prós e contras também é uma rede de segurança que nos impede de fazer o máximo que podemos. Quando se trata de situações absolutamente novas, você nem sabe quais serão os prós ou contras. Algumas situações são tão novas ou incertas que você só pode descobrir como será realmente fazendo. E experiências desconhecidas podem ser assustadoras, então frequentemente as descartamos e as ignoramos. Nietzsche considerou o desejo de permanecer dentro de nossa zona de conforto prejudicial ao nosso crescimento individual. Quanto mais você vivência na vida, mais você aprenderá e saberá, e mais sua perspectiva sobre a vida, o mundo e seu propósito mudarão. Isso porque explorar tudo o que o mundo tem a oferecer, vai lhe mostrar coisas que você nunca sequer considerou. Diferentes culturas, maneiras de pensar, maneiras de aprender, moralidades e muito mais. Então, para sair da sua zona de conforto, os riscos são absolutamente essenciais. Você tem que fazer escolhas difíceis e se ater a elas. Exemplos dessas escolhas são explorar o mundo, mudar para outro país, aceitar um emprego de um ano do outro lado do mundo, juntar-se a uma comunidade que você não conhece, largar seu emprego se ele ficar muito monótono e tentar algo novo. Você tem que caminhar para o desconhecido com a cabeça erguida. E é isso que Nietzsche pregou: explore o que você não sabe. Entre em situações que são completamente estranhas a você. Tome decisões com base em sua curiosidade e amor pelo mundo, em vez de lógica pura ou análise de risco. Se fizer isso, você crescerá como pessoa. Os caminhos perigosos que você escolher para si mesmo serão desafiadores. Você terá que tomar novos tipos de decisões, confiar em seu próprio julgamento, encontrar todos os tipos de situações desconhecidas, e assim, ganhará muito mais conhecimento e experiência do que jamais teria de outra forma. E, além disso, você vai se conhecer. Novas experiências podem mudar você mais em alguns dias do que uma vida inteira na sua zona de conforto, e essas mudanças são absolutamente essenciais para qualquer um que queira realmente viver sua própria vida pelas suas próprias regras. Passe um tempo na solidão. Para citar Nietzsche, todos os pensamentos verdadeiramente grandes são concebidos enquanto se caminha. Em nosso mundo moderno, a maioria de nós tem agendas ocupadas, cheias de trabalho, família e amigos. Mesmo quando estamos sozinhos fazendo tarefas domésticas ou logo antes de dormir, encontramos distrações de nós mesmos na forma de música, TV, mídia social ou qualquer outra forma de entretenimento. Raramente, hoje em dia, alguém está sozinho com seus pensamentos. De acordo com Nietzsche, é extremamente importante às vezes abraçar a solidão para cultivar seu pensamento.
Na verdade, Nietzsche acreditava que pensamentos verdadeiramente originais e úteis eram criados principalmente na solidão pacífica. Quando cercado por pessoas, listas de verificação e notificações, sua cabeça está ocupada demais para realmente mergulhar fundo em quaisquer assuntos filosóficos. Além disso, quando você está sempre em um grupo, você nunca pode realmente evitar ser influenciado por esse grupo. E assim, aqueles que nunca realmente abraçam a solidão, que é a maioria de nós, nunca tem tempo para considerar profundamente sua vida, individualidade, moral, objetivos e ideias filosóficas. Como resultado, você pode nunca aprender a se afastar do rebanho e aprender a seguir suas próprias opiniões. Nietzsche nos aconselha a tirar um tempo para nós mesmos das formas mais básicas e faça longas caminhadas na natureza, sozinho. Sente-se no chão do seu quarto com os olhos fechados por um tempo. Desligue seu telefone, vá a um museu de arte e fique por um longo tempo. Faça isso sozinho. E incentive-se a pensar sobre tudo o que vê, sente, ouve, vivência. Quando você se permite sua própria companhia, você descobrirá o quão perspicaz e útil parceiro de conversação você pode ser para si mesmo. Encontre seu significado em nossa citação final de Nietzsche para este vídeo. Ele diz: o significado e a moralidade da vida de uma pessoa vem de dentro de si mesma. A citação mais famosa de Nietzsche é: Deus está morto. Mas isso não foi dito literalmente, e Nietzsche não quis dizer que Deus existiu e agora morreu, mas sim usou Deus como uma metáfora para o significado. No passado muito religioso, Deus definia cada aspecto da vida de todos, a Bíblia e a Igreja ditavam como as pessoas deveriam se vestir, se comportar, agir e viver, e assim não havia espaço para individualidade, riscos ou objetivos pessoais. Tudo era por causa de e para Deus. A vida moderna avançou muito da religião antiquada. A maioria das pessoas é livre para viver suas vidas como quiser, sejam religiosas ou não. É amplamente reconhecido que a vida em si é preciosa e importante, em vez de meramente um meio para chegar à vida após a morte. Mas isso tem um efeito colateral muito intenso, e a vida não tem mais um objetivo explícito. Não estamos mais destinados a seguir um certo caminho religioso cegamente. Temos que pensar por nós mesmos. A vida não é mais automaticamente significativa, temos que dar significado às nossas próprias vidas. O significado é uma fonte de inspiração e motivação, e condições psicológicas como a depressão são frequentemente acompanhadas ou mesmo causadas pela convicção de que a vida não tem significado. Mas como você encontra seu próprio significado se não conseguimos nem definir o significado em geral? Como um verdadeiro existencialista, Nietzsche deixou o significado completamente aberto porque estava absolutamente convencido de sua natureza subjetiva e individual. De acordo com sua filosofia, o significado da vida é dar significado à sua vida, qualquer que seja esse significado. O único guia universal para significado é que ele deve estar lá. Em uma escala individual, você tem que decidir qual é esse significado. Significado é como receber uma caneta e ser informado de que você tem que desenhar a ilustração você mesmo. Seu significado na vida deve ser sempre específico e verdadeiro para você. Então você tem que se encontrar e permanecer verdadeiro consigo mesmo para encontrá-lo. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente valorizo, acho importante ou quero alcançar? Então você terá seu significado. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal e deixe seus comentários.